Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Em vez dos benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações. E ser um canal para o Espírito Santo. O Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscaram uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre houvera sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome. E se você é membro da 70 Santos, diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para aqui mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 milhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mas antes eu vou sortear os 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu sortear os 2 primeiros livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou começar a falar dos rebanhos de números pares. E logo após eu falarei os ímpares. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada um de vocês. 8, 64, 7 e 63. Perdão, vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Daniel, com 12 capítulos. E o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Que contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Senhor Deus Altíssimo fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. É o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, eu gritarei a ti violência e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim,
Há também contenda e o litígio te suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho que eu já tinha sorteado, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro para esses rebanhos. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 17, Provérbios capítulo 17. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 73. Capítulo 17 contém 28 versículos. Melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de sacrifício com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede dignamente, e partilhará da herança dos irmãos, o crisol para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações, o ímpio atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Dez, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7. Que contém 26 versículos. Israel é um povo separado. Quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigarceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente destruirás, não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam teus filhos de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Capítulo 2 contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo. Meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e antenardes para que os trajes de luxo lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes o pobre, fica aí em pé, assenta-te abaixo do estado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos.
2,71 e 2,71 e 69. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 2,71 e 69. 2,71 e 69. O capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Bênção para o povo do Senhor Deus. Naquele dia nos montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a tua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. 4,68, 3,67, 4,68, 3,67. Esther com 10 capítulos. Capítulo 5. Esther, capítulo 5, contém 14 versículos. O pedido de que Esther faz ao rei. No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: quem é o que tem, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem pareceu o rei, venha ao rei Amon. Hoje é o banquete que lhe prepararei. Glórias ao Senhor Deus. 36 a 35. Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias capítulo 2, contém 17 versículos. Advertência ao sacerdote. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou-se a multidão da iniquidade. Pois o lábio do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devemos os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviaste no caminho, muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Trinta e dois, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Filemão com um capítulo.
que contém 25 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus, assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Filemão, com um capítulo que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. E se te causou algum prejuízo, te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo no meu próprio punho, eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo, escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Seis, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Oséias com 14 capítulo. Oséias capítulo 13. Que contém 16 versículos. A ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, tremia-se. Era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicaram pecados, a sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obra de artífice, diz deles, oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. 16, 56, 15 a 55, 16, 56, 15 a 55. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos, os deveres dos fiéis. Lembra-lhe de que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 28, 44, 27, 43.
Cantares capítulo 8 contém 14 versículos. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres, assim tornei meus olhos dele como aquele que traz prazer. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou a uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata, mas a vinha que tenho está em meu dispor, as 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, meus companheiros te ouvem atentos, fazem-me ouvir a tua voz. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, que contém 22 versículos, 24, 48, 23 e 47. Tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4. Para o Rebanho Santo, número 18, 54. 17, 53, 18, 54. 17, 53. 1 João, capítulo 4, que contém 21 versículos. Provai os espíritos, amados, não criai em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm do Senhor Deus. Pois já muitos falsos profetas têm surgido no mundo, nisto conheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo vem em carne é do Senhor Deus, mas todo espírito que não confessa o Senhor Jesus não é do Senhor Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus e já venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falo do mundo e o mundo nos ouve. 30, 42, 29, 41, 30, 42, 29, 41. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Que contém 25 versículos. Os deveres do que prestam serviços ao trem. Ele não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudessem viver para a justiça. Pelas suas feridas fossem sarados, pois estavas desgarrados como ovelhas. Mas agora voltaste ao pastor e bispo da vossa alma.
34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Gênesis, capítulo 20, contém 18 versículos. Abraão nega que Sara é sua mulher. Gênesis capítulo 20 para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. E disse a Abimeleque: a minha terra está diante da tua face, habito onde bem parecer. E a Sara disse: tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te seja por reparação da ofensa que sofreste diante de todos os que estão contigo, perante todos está justificada. Orou Abraão ao Senhor Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado totalmente todas as mates da casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 3, Zacarias, capítulo 3. A quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, está diante do anjo. Estão falando, este ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê-te, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Perdão. 12, 60, 11, 59, 12, 60, 11, 59. 2 João com um capítulo. E contém 13 versículos. Presbítero, Senhora eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. Perdão. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 4.
2 Coríntios capítulo 4. Tesouro em vasos de barro, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra do Senhor Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença do Senhor Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para o que se perdem está encoberto, nos quais o Senhor Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Agora, Senhor Deus, eu irei apresentar uma de nossas denúncias, que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção!
Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Mas antes vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, graça e alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. O penúltimo livro de hoje é o livro de Jonas e o último livro de hoje é o livro de Salmos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos, 119, do 81 ao 88.
119, que contém. Vamos ao do 81 ao 88. Desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa. Eu digo, quando me consolarás, embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueça dos teus decretos. Quantos dias deve espertar o teu servo? Quanto punirás os que me perseguem? Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total de oração ao Senhor Deus, ao Espírito Santo do nosso Senhor, para dar total liberdade, para falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou outra forma de moradia. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 9, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 3, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Filemon. Você que mentalizou, escolheu o 21, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 18 e vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 81 a 88. E eu vou ler mais um de nossos avisos. Atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives dos finais de semana. Nos finais de semana, depois das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives.
E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir os números que foram sorteados. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 22, Daniel 4, 9, Abacuque 1, 3, Provérbio 17, 8, Deuteronômio 7, 1, Tiago 2, o 17, Joel 3, o 15, Esther 5, 2, Malaquias 2, o 11, Filemon, o 21, Oséias 13, o 19, Tito 3, o 10, Cantares 8, o 12, Eclesiastes 3, o 13, 1 João 4, o 20, 1 Pedro 2, o 6, Gênesis 20, o 5, Zacarias 3, o 18, de 2 João, o 7, 2 Coríntios 4, o 4, Ageu 1, o 14, Jonas 3, o 16, Salmos 119, do versículo 81 ao 88. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de sua vida? Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30.
Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no meu espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância, você seguidor, escritor, ofertante de uma das nossas igrejas virtuais, e de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IGEM 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, Dinamarca, da África do Sul, do Japão, vocês da Espanha, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo. Amém.